Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios. Bom, bota as coisas no silencioso. Então, nessa aula a gente vai corrigir os exercícios do módulo 8, qual é a diferença entre átomos e elementos químicos. Exercício do dia 7/5, número 1. Quais os elementos químicos listados abaixo possuem propriedades semelhantes à do oxigênio? Para os elementos possuírem propriedades semelhantes, eles têm que ser da mesma família, tá? Então, o que é a família? A família nada mais é do que a coluna. E o período seria a linha. Então, a família fica listado na vertical e o período fica listado na horizontal, tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tabela periódica e vão olhar qual elemento é da mesma família do oxigênio. Consequentemente, ele vai possuir propriedades semelhantes, que nesse caso é o enxofre. Então, a questão 1 seria a letra D, porque o enxofre também é da família 16, igual ao oxigênio. Questão 2. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metais? Então, a tabela periódica é dividida em 3 grupos. Os metais, que é a maioria da tabela, os ametais e os gases nobres, tá? Os gases nobres da coluna 18, que seria a família 18. Os ametais seriam esses representados em verde mais em verde e em vermelho, que estão aqui nessa tabela que está aqui do lado. Então, é basicamente você pegar, por exemplo, uma linha e traçar uma linha na vertical, do boro indo até o astatos. Com isso, você vai ver que você vai formar um triângulo. Dentro desse triângulo estão todos os ametais, tudo bem? E o metal o resto todo da tabela periódica são os metais. Então, qual deles são somente ametais? Então, você vai olhar dentro desse triângulo. A questão que tiver todos os átomos dentro desse triângulo vão ser os ametais. Então, a resposta da 2 seria a letra E. Vou fazer um triângulo aqui para facilitar. Sabe que tá falando triângulo? É um truque que eu inventei para ajudar meus alunos. Questão 3. Na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, césio, grupo 16 e cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Então, o que o exercício quer? Ele quer que você informe o nome da família ou do grupo que esses elementos estão. Então, o bário é do grupo 2. O grupo 2, o nome desse grupo seria alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos. O grupo 16, que é onde o césio está, se chama calcogênios. E o grupo 17, que seria o grupo do cloro, se chama halogênios. Então, a resposta da 3 é a letra C. Questão 4. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, a tabela periódica, ela fica ordenada, os elementos químicos nela ficam ordenados em ordem crescente de número atômico, então fica do menor para o maior, tudo bem? Onde esse número atômico, ele é representado na parte de cima do símbolo desse elemento. Então, no quadradinho, onde tem o símbolo do elemento, o número atômico ele fica representado em cima. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o que isso significa? Significa que cada elemento químico vai ter o seu número atômico. Então, não vai estar repetido, tá? Então, a massa fica embaixo e o número atômico fica em cima. Então, como é que a gente resolve essa questão? A gente vai na tabela periódica e vai olhar o elemento que tem um número atômico igual a 18, que nesse caso é o argônio. Então, o argônio ele está localizado em qual família, em qual grupo? Ele está localizado no grupo 18. O grupo 18 possui um nome chamado gases nobres. Então, a resposta da 4 seria a letra E, gás nobre. Então, ele está no grupo 18, que se chama gás nobre. Questão 5. Assinale a única alternativa que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Então, o que a gente já discutiu em questões anteriores é que para o elemento possuir propriedades semelhantes, ele tem que ser da mesma família. Então, vocês vão olhar cada opção dessa que tem aí, que de A é, e vão olhar qual deles dos 3 elementos que estão ali estão presentes na mesma família. Então, nesse caso, a resposta diz assim que é a letra A. A única alternativa que apresenta os 3 elementos químicos na mesma família, que seria na mesma coluna, seria o hélio, o argônio e o radônio, que são da família dos gases nobres, tá? Então, para a questão estar certa, todos os elementos têm que estar na mesma coluna, que seriam o quê? Estarem na mesma vertical, na mesma família. Então, a resposta é assim que é a letra A.
Questão 6. Na classificação periódica, os elementos Ca, cálcio, Br, bromo e S, enxofre, são conhecidos respectivamente como sendo das mesmas famílias dos grupos. Então, ele quer saber desses elementos qual é o nome das famílias em que eles se encontram. Então, o cálcio, ele está na família 2, no grupo 2, que o nome da família é metais alcalinos terrosos. O bromo está no grupo 17, que o nome da família é halogênios. E o enxofre está no grupo 16, que o nome da família é calcogênios. Então, a resposta da 6 seria a letra D. Questão 7. Qual elemento abaixo é o gás nobre de menor número atômico e o metal alcalino de maior número atômico? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender aonde essas famílias estão localizadas. Então, o metal alcalino é a família 1A, ou grupo 1A. E os gases nobres é a família 18, ou grupo 18. Então, você vai lá. Começando pelo gás nobre, ele que é o de menor número atômico, que apresenta menor número atômico ou menor número de prótons. Então, nesse caso, seria o primeiro, tudo bem? Que é o hélio, que apresenta 2. Os outros têm números maiores. Já o metal alcalino de maior número atômico provavelmente vai ser o último que vai ter nessa coluna, que seria a primeira coluna, tá? Que seria o frâncio, que o número atômico é igual a 87. Então, a resposta da 7 seria a letra C. Questão 8. Pegue uma tabela periódica em preto e branco e realize as divisões ensinadas na aula, pintando e destacando as famílias e períodos. Então, vocês poderiam fazer do jeito que vocês quisessem. Cada família pintar de uma cor, ou pintar metais de uma cor e metais e gases nobres de outra. Aí ficou a critério de vocês. Eu dei um exemplo aí de como poderiam ser. Então, a coluna 1 pintei de vermelho, porque são os alcalinos, a 2 de verde, porque são os alcalinos terrosos, e assim por diante, tá? Então, essa questão ficou mais livre para vocês fazerem do jeito que vocês quisessem fazer. Exercício da apostila Eleva do dia 7/5, atividades finais, página 294. Qual a utilidade e a necessidade que justificou a criação de uma tabela periódica? A partir do momento que começou a surgir vários elementos químicos, houve a necessidade de a gente organizar e classificar esses elementos de acordo com as suas propriedades. Para quê? Para ficar mais fácil de identificar, para ficar mais fácil de descobrir novos elementos, para a gente entender melhor como funciona cada elemento desse. Então, imagine 118 elementos e todos eles perdidos. Então, foi necessário criar uma tabela que colocassem eles em ordem, colocassem eles em grupo, que a gente consegue enxergar melhor todos eles. Questão 2. O iodo, cujo símbolo é I e o número atômico 53, possui aplicações bastante importantes. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina, ele é utilizado como tintura de iodo ou antisséptico. Sabendo que o iodo é um metal, o seu grupo e o período na família periódica são respectivamente. Então, ele quer saber qual é o nome da família em que o iodo se encontra e o período. Então, a família fica na vertical, é só você olhar, por exemplo, o iodo está na família 17, a família 17 tem o nome de halogênios. E qual é o período? O período é só você contar em qual linha ele está. Lembrando que a primeira linha só tem 2 átomos, 2 elementos químicos, que seria o hidrogênio e o hélio. Então, seria 1, mesmo que ali naquele 17 esteja um espaço vazio, é porque não tem ninguém nesse período naquela família, tudo bem? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você vai ver que o iodo está na linha 5. Então, ele é do 5º período e da família dos halogênios. Então, a resposta da 2 seria a letra B. Reparei que você queria xingar, Lu. Questão 4. Utilizando a tabela periódica, relaciona as colunas abaixo. Então, ele quer saber um metal localizado na família dos metais alcalinos terrosos, um metal de transição, um halogênio, um gás nobre, um elemento do 3º período e grupo 15 da tabela. Então, ele deu o átomo xenônio, magnésio, ferro, flúor e fósforo. Então, ele quer que você relacione o que está escrito aí com esses átomos. Então, o xenônio. Se você for olhar o xenônio, pelo símbolo dele lá na tabela, ele está no grupo 18. Seria um gás nobre, então ele entra ali na opção do gás nobre. O magnésio, ele está no grupo 2, então ele está localizado na família dos metais alcalinos terrosos, então entra lá no primeiro. O ferro, ele está no meio da tabela, então ele é um metal de transição, então ele entra ali nos metais de transição. O flúor,
ele está localizado na família 17, então ele é um halogênio. E o fósforo, ele está localizado na família 15, que seria a família do nitrogênio, e também no terceiro período. Se você for contar, então, a linha que ele tá, seria a terceira linha. Então, ele está no terceiro período. Então, ficaria magnésio, ferro, flúor, xenônio e fósforo. Então, essa seria a resposta da 4. O que foi? Tá quase, tá? Questão 6. O átomo de um elemento A da tabela periódica possui um próton a menos que outro átomo de um elemento B. Sabendo que A é um halogênio, pode-se afirmar que B é. Então, a primeira coisa, A tem o número de prótons uma unidade menor que o de B, tudo bem? E A é um halogênio. Se A é um halogênio e a tabela periódica é em ordem crescente de número atômico e B tem um próton a mais, consequentemente, se A é da família 17 dos halogênios, o B ele tem que ser da família 18, porque ele tem um próton a mais que o A. Tudo bem? Então, a família 18 seria a família dos gases nobres. Então, a resposta da 6 seria a letra E. Às vezes eu gravo tão rápido que me dá falta de ar. Questão 10. Qual a diferença entre a definição de átomo e de elemento químico? Então, átomo nada mais é do que uma partícula que vai ser composta por prótons, nêutrons e elétrons. Já o elemento químico é um conjunto de átomos. Então, agora esse ano vocês não vão estudar, mas no segundo ano, no primeiro ano, vocês vão ver que, na verdade, a tabela periódica ela é composta por uma média ponderada da massa dos elementos. Então, os átomos, na verdade, ele tem seus isótopos, que seriam o quê? Eles apresentam o mesmo número de prótons, mas têm tamanhos de massa diferente. E apresentam uma certa quantidade de abundância no planeta. Então, uns existem em maior quantidade, outros em menor quantidade. Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez uma média ponderal e colocou o símbolo dele só, com o número atômico, e fez uma média da massa, porque ia ficar muita coisa colocar todos os isótopos de cada átomo na tabela periódica. Então, o átomo é uma partícula que possui prótons, nêutrons e elétrons, e o elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos, tá? Então, essa seria a diferença. Questão 17. Qual o grupo que apresentou a metal com menor massa atômica da tabela periódica? Então, o que vocês iam fazer? Lembra do triângulo que eu ensinei para vocês? Então, vocês vão nesse triângulo e vão olhar qual elemento que possui o menor número atômico. Que, nesse caso, seria o boro. Seria do grupo 3, tá? Que é o primeiro elemento químico que faz parte desse grupo dos ametais. Então, nesse caso, seria o grupo 3, o boro. Questão 18. Sobre o elemento químico ferro, cujo número atômico é 26, é correto afirmar que tem símbolo F? Não. F é o símbolo do flúor. É um líquido a temperatura ambiente? Não. Os metais, na verdade, eles são encontrados no estado sólido, tá? A temperatura ambiente. O único metal que não é encontrado no estado sólido a temperatura ambiente é o mercúrio, que é aquele que tem dentro do termômetro. Pertence ao grupo dos metais alcalinos? Não, metais alcalinos é grupo 1. O ferro, na verdade, ele está localizado no meio da tabela periódica. D. Está localizado no quarto período da tabela periódica? Então, se a gente for contar qual é a linha em que o ferro se encontra, ele se encontra no quarto período da tabela periódica, ali nos metais de transição. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!